Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Sandro de História. Estamos aqui novamente, mais uma semana. Vamos iniciar uma nova aula, nossa sexta semana de aula, né? Contando antes da parada, né, do recesso. Então, vamos a mais uma semana de aula. Espero que todos gostem da aula, né? Que todos fiquem atentos, prestem atenção nas explicações e vamos que vamos, né? Vamos iniciar então. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de uma outra antiga civilização, né, que prosperou nas Américas. Que civilização é essa? Os Incas. Na última aula nós falamos também sobre uma civilização antiga das Américas, né, os Aztecas. Hoje vamos falar sobre os Incas. Os Incas também são uma civilização pré-colombiana, ou seja, existia antes da chegada dos colonizadores. Assim como os astecas, né, eles eram uma civilização pré-colombiana, assim chamada os povos que viviam antes da chegada dos espanhóis, que vieram aqui ocupar e dominar as Américas, né? Bom, os Incas, eles ocuparam uma região das Américas que é uma região muito montanhosa, uma região formada por um conjunto de montanhas, uma cordilheira. Que cordilheira é essa? A Cordilheira dos Andes. Então, essa região montanhosa, onde se localiza a cordilheira, é chamada de região andina. Então, os Incas, eles eram um povo que viviam na região andina, a região montanhosa. E que parte da região andina os Incas ocupavam? Bom, o Império Inca ocupava territórios, eles ocupavam territórios que hoje correspondem a que países? Parte da Colômbia, parte do Chile e parte da Argentina, né? E outro ponto importante, que os Incas, assim como os Aztecas, não eram povos atrasados, como assim os europeus pensavam, né? Os Incas formavam uma sociedade bastante moderna, eles dominavam tecnologias complexas, eles desenvolviam cidades, construíam sistemas de irrigação na agricultura, construíam estradas para conectar as cidades do império. Então, os Incas eram um povo bem moderno, né, para a época, né, comparando com os povos europeus, eles eram, sim, povos bem modernos. O Império Inca também tinha uma estrutura de poder bem única, bem diferente do comum hoje em dia. Nós podemos dizer que os Incas viviam uma teocracia. Já ouviram falar nessa palavra? Teocracia? Eu acho que outra palavra vocês já ouviram falar, parecida com essa, democracia. Democracia significa governo do povo para o povo. A palavra demo significa povo, cracia, governo. E teocracia? Teo vem de religião. Então, se teo vem de religião, teocracia, governo da religião. Seria mais ou menos essa a ideia. Ou seja, o sistema político no Império Inca, ele era totalmente influenciado pela religião. O líder político, que no Império Inca era chamado de Sapa Inca, então qualquer líder que se tornasse o imperador era chamado de Sapa Inca. Ele era visto pelo povo como descendente direto do Sol. O Sol era um deus para os Incas. Então, se o líder ele era descendente do Sol, ele tinha poderes extraordinários, ele tinha todos os poderes que daria a ele o direito de governar a sociedade. Então, ele era responsável por determinar tudo na sociedade inca, até os rumos da vida das pessoas. Quem casar, quando casar, onde viver, se deveria ter filhos ou não. Então, ele tinha um poder absoluto. Outro importante fator, importante fato, era a dimensão do Império Inca. O Império Inca, além de dominar uma extensa área, um território muito extenso, ele abrigava diferentes povos e culturas. Estima-se hoje que viviam cerca de 10 milhões de pessoas na região do Império Inca. E era um povo bem diverso, com diferentes culturas, como eu falei. Estima-se também que falavam-se em torno de 30 idiomas diferentes.
Então, dentro do Império existiam povos que falavam línguas diferentes, idiomas diferentes. Então, isso mostra a riqueza cultural, né, do Império Inca. É importante destacar também que, assim como todos os impérios na história, né, o Império Inca, muito poderoso, ele também teve sua derrocada. Vários fatores determinaram, né, o fim do Império Inca. Um deles foi, óbvio, a chegada dos espanhóis. Né? Os espanhóis chegaram nas Américas, dominaram as Américas, colonizaram em busca das riquezas. Mas problemas internos também foram responsáveis pelo fim do Império Inca, principalmente uma disputa de poder entre dois filhos que herdaram, né, o Império Inca do seu pai, do antigo Sapa Inca, que morreu. E esses dois irmãos, eles que não se entendiam, queriam derrotar, queriam controlar o Império. Então houveram guerras, disputas pelo controle do Império Inca, e isso já vinha enfraquecendo. Então a chegada dos espanhóis foi só um processo de finalização desse império, de derrocada desse império que já vinha enfraquecido. Então o processo de sucessão, essa disputa entre irmãos, facilitou o domínio espanhol e o Império Inca foi se desmantelando e se destruindo, né, a partir desse momento. Bom, pessoal, então por hoje a gente encerra, né, esse tema. Espero que tenham entendido, tenham gostado do tema. Não esqueçam de responder ao formulário que está na descrição da página, né, do vídeo. Tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.